Saudações democráticas, cinematográficas, começando mais uma live aqui no Coletivo do Conde. Saudações para a TVT, para o Grupo Prerrogativas, canal do Conde, Twitter, Facebook. Uma live sobre cinema. Cinema na pandemia. O que aconteceu com o cinema nesse período que já vai para 2 anos de semi-confinamento, confinamento? Será que estaríamos diante de um novo gênero, de um novo formato? Vamos falar sobre isso com grandes figuras aqui da arte, da sétima arte aqui no Brasil. Bebeto Abrantes, querido, Cavi Borges, Sandra Kogut e Carlos Alberto Matos, meu querido amigo, para quem eu passo a palavra para fazer as apresentações e a abertura oficial desta live Cinema na Pandemia. Tudo bom, Carlinhos? Tudo bem, Gustavo? Feliz aqui de estar de novo com você, ainda mais com a companhia da Sandrinha, do Bebeto, do Cavi, todos os meus amigos queridos, para uma conversa bem bacana. Eu acho que vai ser legal hoje a gente falar desse assunto tão momentoso, né, como o que é esse cinema em época de pandemia. Mas eu vou começar apresentando nossos convidados, né, muito especiais. A Sandra Kogut é cineasta, documentarista, estudou filosofia e comunicação na PUC-Rio, foi professora da Escola Superior de Artes Decorativas na França e nas universidades americanas de Princeton, Colômbia, Califórnia, San Diego e Nova York. No audiovisual, a Sandra começou mesclando videoarte e documentário em projetos pioneiros dos anos 80. As videocabines, por exemplo, que eram instaladas em cidades como Rio, Nova York, Moscou, Tóquio, Paris, Dakar, onde as pessoas entravam e sozinhas ali se fabulavam livremente. Depois o Parabolic People, que ela fez a partir dessa experiência das videocabines, trabalhos em que as pessoas eram convidadas a se fabularem livremente diante da câmera e um trabalho que é marcado pela edição não linear, né, abordando temas que visam criar alguma intervenção no espectador em relação a questões sociais. No cinema, a Sandra se consagrou com um Passaporte Húngaro, que é já um clássico, né, do chamado documentário de busca. Depois com os belíssimos Mutum, baseado em Guimarães Rosa, e o mais recente, Três Verões, uma sátira social bem aguda, que está em cartaz em várias plataformas online. Sandra acaba de lançar o documentário voluntário 1864, Quem são os Anônimos da Vacina? Na Globo News, onde ela é comentarista do programa Estúdio I, e na Globoplay também o filme está lá disponível para vocês verem, e a gente vai conversar sobre ele aqui, o voluntário 1864. O Bebeto Abrantes é roteirista, diretor e editor-geral de inúmeras produções para televisão, para canais abertos e a cabo do Brasil e do exterior. Foi roteirista de séries importantes como 7 vezes Bossa Nova, Eco Aventura Amazônia e Danças Brasileiras. Bebeto criou o antológico encontro de Tom Jobim, Antônio Calado, Antônio Weiss e Antônio Cândido, que resultou no vídeo Três Antônios, um Jobim, dirigido pelo Dodô Brandão. Como diretor, Bebeto fez o premiado documentário Recife-Sevilha, João Cabral de Melo Neto, além de Histórias de um Brasil Alfabetizado, documentário finalista do Japan Prize, Quem Faz, Quem Vê, sobre a história da televisão brasileira, As Batidas do Samba, Caminho do Mar, sobre o Rio Paraíba do Sul, e o recente YouTubers, co-dirigido por Sandra Werneck, revelando os bastidores de alguns grandes comunicadores da internet. Quando começou a pandemia Covid-19, ele, Bebeto e Cavi Borges saíram na frente, idealizando o documentário, o filme Processo Me Cuidem-se, pioneiro desse gênero que estamos chamando agora de cinema da pandemia. O Cavi Borges, é provavelmente o diretor e produtor mais prolífico do cinema brasileiro hoje. Primeiro ele criou a Cavídeo, locadora de referência no Rio, que logo se transformou num polo de aglutinação de cinéfilos e fazedores de cinema na cidade. Vieram os cineclubes, os eventos, as festas, e daí a Cavídeo se tornou produtora e distribuidora de filmes independentes. O próprio Cavi se reinventou em cineasta e já dirigiu ou co-dirigiu 14 longas e 43 curtas. Como produtor, já assinou 60 longas e 142 curtas
número que já pode ter se atualizado aí de ontem para hoje, porque a gente nunca sabe quando é que o Cavi terminou um novo filme, né? Cavi também é um grande incentivador de novos realizadores através de seus cursos e palestras sobre cinema independente de baixo custo. Seu reconhecimento na cena cultural é tão grande que, aos 34 anos, ele já foi convidado a dar seu depoimento de vida e obra ao Museu da Imagem do Som, honraria que normalmente só toca a veteranos. A parceria Cavi-Bebeto já rendeu, além do Me Cuidem-se, 2 filmes live, modelo sobre o qual eles vão falar aqui hoje também. Então, eu acho que estão apresentados. Gustavo, você quer fazer uma pergunta inicial? Como é que você quer tocar a bola daqui para frente? Eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para eles saudarem o público aqui. O público está recebendo com muito carinho, já está todo mundo aqui comentando no chat. Sandra Gogu, passo a palavra para você. Na sequência, Cavi, Bebeto, e é uma honra muito grande recebê-los aqui. Sandra, querida. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, cercado de tanta gente maravilhosa. Acho que vai ser uma conversa ótima. E, enfim, tô aí, tô louca para a gente conversar. Obrigada pelo convite. Obrigado, querida Sandra. Cavi, eu nunca vi alguém tão prolífico como o Cavi em termos de produção cinematográfica. Tudo bem, querido Cavi? Tudo bem, Conde? Pô, obrigado pelo convite mais uma vez aqui participando da sua super live. Queria agradecer o Carlinhos, que me botou com 34 anos, apesar de eu ter 45, mas gostei da apresentação. Diminuiu 11 anos da minha idade, está ótimo. Minha função aqui é essa, tornar as pessoas mais jovens. Mas é isso, é muito bom poder falar de cinema, ainda mais com pessoas tão queridas. É isso. Obrigado, Cavi. Bebeto, tudo bem contigo? Deixa eu abrir teu microfone aqui. Até aqui tudo ótimo e é um imenso prazer, um prazer assim, quase que lúdico, estar aqui conversando com a Sandra, com o Carlinhos, com você, Gustavo, e com o parceiraço, né? Que nem aí os jogadores dizem parceiraço, né? Cavi. É um prazer, agradeço a presença de todos e agradeço o convite do Carlinhos e seu. E vamos lá, vamos trocar ideias e produzir conteúdo, que é o que fica. Vamos lá, já que vocês foram... Eu sou muito acostumado a entrevistar político, enfim, professor e tal, e quando você passa a palavra para eles, eles vão embora, né? Como a gente teve, como todo mundo foi breve, então deixa eu refazer aqui, daí eu faço uma pergunta, e começando pela Sandra, quer dizer, será que nós temos um novo gênero cinematográfico aí em função da pandemia? A estética, quer dizer, a gente já tem uma estética das lives que vão sendo feitas, acumuladas, os memes de internet. Estamos entrando numa nova fronteira da 7ª arte, querida Sandra. Para os três, depois Cavi e Bebeto também respondem a mesma questão, por favor. Tá, pode ser até que seja o Carlinhos a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, porque eu acho que isso até é uma boa pergunta para críticos. Assim, com certeza, a gente está vivendo uma nova maneira, não só de fazer filmes, né, mas de se relacionar. Antes da gente entrar no ar, eu falei, agora isso aqui é que nem encontrar pessoalmente, estou considerando que a gente está se encontrando aqui pessoalmente. Acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para entender quantas coisas estão mudando, quantas novas coisas estão mudando, a maneira da gente usar som e imagem e de como é que isso interfere não só na maneira da gente se relacionar, mas da gente registrar, da gente lembrar, né, da gente arquivar. E, assim, acho que isso foi mudando ao longo desse ano e meio de pandemia. Eu me lembro, por exemplo, quando começou, logo no início, quando eu via as pessoas na janela aplaudindo o SUS, protestando, batendo panela, cantando, se manifestando, eu achei aquilo interessantíssimo e até me lembrou, por exemplo, o trabalho que o Carlinhos mencionou na introdução, que foram essas cabines que eu fiz, que me pareceu isso, assim, que as cabines estavam de volta, porque naquele momento
aquela cabinezinha era um palquinho particular, onde a pessoa podia tentar se comunicar com o mundo. E de repente, eu achei que as janelas estavam virando isso, cada janelinha. Vou jogar assim, umas coisas que passaram pela minha cabeça em relação a tudo isso que você perguntou. Eu também, enfim, acho que essa ideia de simultaneidade, né? Da gente fazer coisas de uma maneira muito menos formal, de você ver a casa das pessoas, de o feito em casa ter mudado de categoria, né? Antigamente era considerado de um jeito, agora é de outro. Da separação entre o particular e o público está realmente transformada. Enfim, acho que tem muita coisa da internet, que quando começou era um lugar utópico, né? Com muitas promessas, e que virou um antro de ódio, de repente ter sido tomada durante um período por conversas, aniversários, casamentos. Enfim, acho que a gente viu aí nesse ano e meio uma riqueza tão grande da maneira de lidar com tudo isso, que acho que a gente não vai levar muito tempo para entender o que é, mas com certeza mudou. Muito legal. Eu queria, passando agora pela hora, acho que é o Cavi, né? Vamos lá, o Cavi. Agora, dizer o seguinte, quer dizer, todo o espectro de informação que vai circundando esse nosso tempo passa, né? Pela live, enfim, saindo um pouco daquela estética da televisão, daquela dimensão da televisão. A televisão fez parte do cinema, né? É tão engraçado isso, né? Porque ela participava daquelas produções, e agora acho que é a vez, então, mais ampla do computador, do celular. Enfim, Cavi, passando para ti aí. Então, complementando o que a Sandra falou, uma coisa interessante também não só como mudou o jeito de fazer filmes, de se comunicar, mas também de ver filmes, né? Eu também trabalho com distribuição de filmes, e essa coisa do streaming, né, que ia ser uma aposta que ia demorar um tempo, acabou acelerando, né? Uma coisa que iria acontecer em 3, 4 anos, aconteceu em 1 ano. E as pessoas também não podendo sair de casa, não podendo ir para o cinema também. Esse novo jeito de ver os filmes, de exibir os filmes, no meu caso, por exemplo, eu organizo cineclubes, eu faço mostras, e quando a gente começou a lidar com online, né, nas exibições online, a gente viu coisas boas e ruins, né, assim, pontos positivos e negativos. E eu vou tentando entender como é que funciona e como é que chega às pessoas e como chega às pessoas. Então, acho que mudou tudo, né? E pensando que nós cineastas, assim, o jeito de pensar o filme, de lançar o filme, de ver o filme, e é bem interessante. E a gente está aqui conversando, debatendo e podendo falar, e tá longe, mas está perto. Acho que tudo isso aí já marca esse novo momento aí estético. Também as máscaras, né? Os filmes com as pessoas com máscaras também. Eu acho que, sei lá, daqui a 50 anos a gente vai ver um filme e quando tu vê as pessoas com máscara também vai lembrar desse momento. Então, acho que com certeza vai nascer não é uma estética, mas acho que vai nascer uma marca ali que vai ficar na história, eu acho. E esses filmes que a Sandra fez, que eu fiz com o Bebeto e muitos outros que estão sendo feitos, com certeza acho que vão resgatar esse momento tão triste que a gente está vivendo e tão diferente, e vai ser um arquivo, vai ser uma história, né? Que a gente vivenciou, que a gente viveu, como aconteceu no neorrealismo italiano lá atrás, quando os caras pegavam a câmera e iam para a rua e mostravam aquelas cidades destruídas na Itália, lá o Rossellini fez. A gente está passando por uma situação um pouco parecida, mas diferente, mas eu acho que o cinema, como é o reflexo do mundo, né, o espelho do mundo, acho que também vai mostrar um pouco como o mundo se tornou nessa pandemia. Falou o produtor de mais de quantos filmes, Bebeto? 300? 300 filmes. Querido Bebeto Abrantes, sua palavra agora para a gente sentir aí como é que é a sua visão desse momento do cinema. Eu acho o seguinte, tem um intelectual pernambucano chamado Silvio Meira, que é um dos maiores especialistas em vida digital,
que ele diz que a pandemia catapultou, jogou a gente em 2025. O que eu acho interessante dessa observação é que todas as novidades, sobretudo do ponto de vista do desenho de produção, por exemplo, o Me Cuidem foi feito sem nenhum encontro presencial entre a equipe, que era simplesmente eu, Cavi e o montador, e os personagens, e nem entre os próprios personagens. Então, isso é um modelo de produção radical, né? Um filme, um longa-metragem feito sem nenhum encontro presencial, nem entre os membros da equipe, nem entre estes e os personagens, mas que, anteriormente, antes disso, já tinha um momento nas produções que a gente realizava que eram feitos sem ser presenciais. Só que eram momentos pontuais. Era na fase de pesquisa, você falando com uma pessoa, conversando com uma pessoa pela internet para saber de coisas lá no norte do Pará, por exemplo, né? Mas a pandemia obrigou a gente, por conta da quarentena que nós fomos obrigados a fazer, a radicalizar isso e outros aspectos. Desde esses aspectos mais da produção de um filme, até a questão da linguagem do filme, da estética do filme, da estrutura narrativa do filme. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, e a Sandra, que trabalhou já, a gente trabalhou junto no Brasil Legal, trabalhou dentro de uma mega emissora como a TV Globo, se no início do ano 2000, algum editor colocasse uma imagem de celular em pé, ou uma imagem fora de foco, ou uma cena gravada de dentro de um carro corrida, o cara não precisava nem voltar no dia seguinte à emissora, que ele estava despedido, né? Hoje em dia, o Jornal Nacional e outros tantos programas usam imagem em pé de celular, imagem fora de foco, imagem toda se revirando. Não tem o menor problema, né, quanto a isso. Foi incorporado à linguagem televisiva essas coisas que eram verdadeiros erros, né, falhas humanas, se pensarmos em 20 anos. Não precisa nem ser. Agora virou uma virtude, né? Agora virou uma virtude. Virou uma virtude. Então, essa mudança de a gente ter sido lançado para 25 por conta da pandemia, em que a vida migrou para o virtual, da forma como a gente agora aqui está praticando, isso que a Sandra disse, é interessantíssimo. Eu também estou me sentindo encontrando com vocês, né? Esse encontro ele tem um gosto, para mim, de presencial, talvez por isso que a gente tenha rido tanto, tenha sido tanto afetivo o início dessa conversa aqui, afetiva, né? A pandemia, por exemplo, para ficar em apenas um ponto e fechar essa primeira colocação, ela trouxe uma coisa que está tanto no filme da Sandra quanto no nosso filme Me Cuidem, que é a estética zoom, essa estética aqui que a gente está vendo, de quadradinhos e de uma conversa virtual, para dentro de uma narrativa documental, de um filme documentário, para dentro da estrutura narrativa. Como parte, isso daqui não tinha acontecido ainda. E a Sandra usa, no filme dela, conversando com outra pessoa, e nós também usamos, eu e Cavi usamos isso daí. A gente usou de forma diferente, a Sandra usou de uma forma e a gente de uma outra forma. Mas a estética zoom, por exemplo, já é hoje em dia algo admitido num longa-metragem documentário. Algo reconhecido. Ficção também. Na ficção também tem aparecido Na ficção também, exatamente. Uma bosta da ficção. Claro. Então, isso é uma mudança na linguagem audiovisual, na sua estética, né, que incorpora essa imagem aqui, que é uma imagem web, é uma imagem de uma conversa virtual, como um elemento dramatúrgico de um filme.
Então, só para mostrar que desde filmes que não tiveram nenhum encontro presencial foram realizados nesse período, até filmes que incorporaram esse tipo de imagem à sua estrutura narrativa, a linguagem estética do filme. Isso é novo. Agora, uma última coisa. Quando a televisão veio, se imaginou que ela fosse acabar com o cinema, e a televisão acabou incorporando a linguagem, muitos elementos da linguagem cinematográfica. Quando a televisão chegou, se imaginou que ia acabar com o rádio, e não acabou com o rádio. Então, eu acho que essas novidades, elas vão acontecer daqui para frente, sobretudo na medida em que tenha-se um controle maior sobre a pandemia, elas vão estar presentes, vão estar incorporadas, mas articuladamente com coisas que já se faziam, tanto a nível de produção quanto esteticamente falando. Então, eu acho que não há uma mudança radical e definitiva em que o passado é limado. Não há isso. A coisa caminha misturando-se, incorporando-se por migrações. Eu acho que tem hein, Conde? Eu acho que tem duas coisas que estão se radicalizando, que já eram tendências do cinema, e que estão se aprofundando com esse cinema da pandemia, que são, primeiro, um cinema do eu, um cinema do eu individual, onde as pessoas falam de si muito, né? Isso já havia uma tendência nos documentários, né? Na ficção também, e agora o cinema do eu, né? Na pandemia é total, assim, as pessoas falando de si, se expondo, fazendo suas catarses, etc. E a incorporação da linguagem da estética low-tech, né? Dessa estética de baixa definição, de baixa resolução e tal, que também já era uma coisa que vinha sendo incorporada e se apressou mais ainda agora com a pandemia, né? Olha, eu sou um pouco Sérgio Moro para falar, quer dizer, sou suspeito para falar, estou brincando. Eu sou suspeito para falar, porque eu me amarro demais nessa linguagem, eu acho que ela aproxima muito com o público quando a gente faz live. Quer dizer, eu vou ler alguns comentários aqui no chat, vocês vão ver que bacana essa interação. E quando a gente se comunica e tal, também é muito intenso. E eu fico, às vezes, pensando na questão técnica, realmente, da qualidade da imagem. E está melhorando, né? As câmeras estão melhorando, os computadores, os notebooks, os celulares. Você pode fazer um filme no celular hoje, acho que barateia também. Então, é uma coisa muito, assim, enfim, candente mesmo para a gente comentar em termos de produção artística. Deixa eu trazer aqui comentário do grande, querido contrabaixista Zé Luiz Maia. Grande encontro, muito bom. Obrigado, Zé Luiz. Maria Angélica Codibelli, que bom ouvir que o cinema não parou de produzir. Ellen Araújo, lembrando que hoje começou o festival com acesso a mais de uma centena de produções lá na Cardume TV. Tá dado o recado aqui. Deixa eu ver, tem mais um recado aqui carinhoso. Vertentes do cinema. Aqui uma pergunta que a gente pode responder na sequência, né? Fabrício Duque do Vertentes do Cinema, vocês não acham que tanto filme disponível não causa ansiedade demais? Olha que bacana. Como respirar e pensar entre um filme e outro, ou pensar virou cringe? Como abrir mão? Carlinhos, quer dar uma prévia dessa questão? Não, é uma loucura porque antigamente, para você ver um filme no Festival de Cuiabá, você tinha que ir a Cuiabá, né? Hoje você não precisa mais ir a Cuiabá. Você não precisa mais ir a Gramado, você não precisa ir, eventualmente, a Cannes. Então, é uma loucura, porque a ansiedade é grande e a oferta é absurda, né? E a gente tem que fazer uma permanente curadoria, né? Aí, por isso que eu acho que a função dos curadores ela cresce muito, né? Ela se torna cada vez mais importante, porque é preciso escolher, né, alguma coisa e até dar dicas do que é importante, do que é mais interessante ver agora, os prazos e tal. Então, realmente, os filmes entram, às vezes, por 24 horas, 48 horas, aí cria aquela ansiedade, eu tenho que ver agora, senão não vejo mais. Quando você antes tinha uma semana, pelo menos, para ir ao cinema ver o filme, né? Agora você tem alguns filmes, você tem só 24 horas. Então, realmente, o Fabrício Duque tem razão, isso criou uma ansiedade enorme que é preciso domar, né? E pensar assim, não é porque tudo está disponível que eu tenho que ver tudo, né? Vamos com calma, vamos
Parece aquela história da personagem do Borges, né? Funes, El Memorioso. Sandra, quer falar, querida? Só queria comentar isso, porque eu acho que isso é o mundo digital, assim, não é só com cinema, né? Assim, acho que no mundo digital a curadoria é a base de tudo, de que informação você vai consumir, de que maneira você vai, o que você vai escolher seguir, receber, ler. Acho que, na verdade, a gente vive num mundo muito quantitativo e que a escolha virou a essência de tudo. Isso também se dá no trabalho. Quando você está trabalhando com máquinas digitais, tudo é muito fácil. Para quem aprendeu no analógico, isso até foi bom, porque você se preparou a querer ter muita certeza do que você quer. E no digital, não, você aperta um botão, está tudo a um clique de distância. Então, eu acho que isso que está se falando sobre os filmes, você pode aplicar para tudo, como é que é a vida da gente no mundo de hoje. E o negócio da tecnologia, posso só engatar uma outra ideia aqui, que eu fiquei com vontade de comentar também, que o Carlinhos falou, o negócio do eu, que acho que a pandemia acentuou, né? Eu acho que tem mais um fator, pelo menos isso foi importante para mim, por exemplo, fazendo esse filme durante a pandemia. Eu acho que quando a gente está vivendo assim uma época muito extrema, que é o que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, né? Porque assim, o mundo está vivendo a pandemia, a gente está vivendo, além da pandemia, um tempo muito extremo, né? De situações muito extremas. Eu acho que as pessoas têm muita consciência de que é necessário registrar aquilo. De que um dia alguém vai olhar para isso e vai tentar entender isso. Então, eu acho que esse negócio do eu tem a ver também com uma consciência, uma necessidade, assim, uma sede de você registrar, porque aquilo não pode estar acontecendo, não é possível. Um dia eu vou ter que contar isso para os meus filhos, para os meus netos. Como é que vai ser? Como é que vão entender esse período, entendeu? Então, eu acho que isso também encorajou muita gente a querer registrar. E acho que talvez esses filmes feitos na pandemia que usam esse dispositivo, é o caso do meu, é o caso de outro, tem a ver com isso também, sabe? Não é só do... A tecnologia leva para o eu, né? Tudo é eu fiz isso, eu fui aqui, Mas, além disso, que já acontecia antes da pandemia, tem a percepção de que a gente está vivendo uma coisa muito radical. Extraordinário. Muito, né? E que, então, é preciso registrar. Registrar é preciso, como não diria Fernando Pessoa. Agora, eu acho que é uma revolução, né? Uma revolução tecnológica, porque é o audiovisual... As pessoas andam com o celular para onde vão, é uma tela, isso é uma tela de cinema, para todo lugar, virou uma extensão do corpo, né? Então eu acho que a gente tem realmente um momento diferente aqui. Alguém quer complementar esse tema? Senão a gente vai para os filmes. Vamos lá. Uma curiosidade, hoje eu vi uma notícia no jornal, não me lembro qual foi a internet que eu entrei, de uma moça que estava sendo importunada sexualmente no ônibus, e ela pegou o celular e começou a filmar, não o importunador, mas ela começou a filmar a si mesma, reclamando do cara, brigando com o cara e expulsando o cara do ônibus. Só tem um momentozinho em que parece que o celular resvala e a gente vê um pouco o cara. Mas o tempo todo é ela se filmando e a performance dela, sabe? De indignação, expulsando o cara do ônibus. Mas o tempo todo é ela na frente da câmera. Muito curioso isso. E o cinema já antecipou também um pouco essa coisa do monitoramento em várias dimensões, mas eu me lembrei de um filme, agora não vou me lembrar da referência, talvez vocês lembrem, que havia um implante que era colocado dentro do globo ocular das pessoas e registrava a vida inteira dela. Lembra desse filme? Eu vou procurar aqui na internet depois, porque, enfim, dialoga também com essa... Oi? Não é Minority Report? Não é esse filme? Não. O Minority tem outra por aí também, mas esse era uma coisa meio específica. Carlinhos, vamos mostrar o filme da Sandra? E para a gente comentar na sequência aqui, deixa eu colocar o filme para vocês. São dois trechinhos curtinhos, tá? São 2 trechinhos curtinhos do filme da Sandra, que é um filme, como o título já diz tudo. Voluntário, 1864. Quem são os anônimos da vacina? Vamos lá.
Eu vou mutar o microfone de vocês, tá? Para não perturbar o som do filme. Vamos lá. Agora sim. Eu tô aqui com meu pai. Tá, só que agora ficou torto, deitado. Assim. Ah, tá tudo sem pé mesmo, né? Peraí, deixa eu... Pai, chega mais pra cá. Chega mais pra cá. Meu pai é o Newton. Tudo bom? Eu e minha irmã, a gente escreveu ele e a minha mãe. No início eu fiquei assim com medo, mas depois vi que não era nada daquilo que eu imaginava. O que o senhor imaginava? Olha, para ser sincero, eu sempre tive medo de vacina, porque eu nasci no interior e a gente naquela época não tinha acesso a essas coisas. Eu sobrevivi porque tinha que ser, né? Mas não tomei nenhuma vacina nunca. Foi a primeira vez que o senhor tomou uma vacina na vida? Na vida. Olha só, recebi hoje do hospital. Prezado voluntário do estudo Covid, aguarde convocação para visita de quebra de cegamento. Cegamento? Como assim? É, porque o estudo é cego. Significa que ninguém sabe quem tomou o quê. Só que eles não podem quebrar assim, quebrar para fulano, cicrano. Tipo assim... Alguém vai lá e olha pra mim, entendeu? Fala, Cristiane, você é controle, você não é controle e tal. Não pode acontecer isso. Tem que ser uma coisa... Isso tá no contrato ético, né, da pesquisa. Esse termo, ele autoriza que a gente quebre o cegamento, tá? A gente não pode quebrar sem autorização. Após a quebra do cegamento, vai verificar se é placebo ou vacina. Se for placebo, é vacinado no mesmo ato, após a autorização com o termo de vacinação. Se for vacina, já está vacinado, já está imunizado, já recebeu o comprovante e vai embora. Beleza. Tá bom? Tchau. Grande dia. Grande dia. Aí pode ir lá onde são os consultórios que eu acho que já te chamaram. Para a ciência. Para todos. Para a humanidade. É agora. Então agora é o momento de saber a verdade. Se a pasta amarela era vacina ou era o placebo. Ou era da minha cabeça. Grande momento. Ai, a cidade tá lá em cima. Olá, tudo bem? Bom dia! Vocês estavam me esperando? Eu tenho uma teoria da minha vacina. A pasta amarela. Porque quando eu vim aqui, tinha pastas rosas e pastas amarelas. E não tinha muitas amarelas no dia. Eu peguei a amarela. Ai. Alô? É Damiana? Sim. Nossa, eu nunca esperei tanto uma ligação sua. Tá ansiosa? Muito, acho que eu sonhei com vocês essa noite, pra você ter uma ideia. Só confirma pra mim, é Damiana Rosa de Oliveira, 17/11/83, sua data de nascimento? Isso. Tá. A senhora caiu no grupo do placebo, tá bom? Então eu vou tomar a vacina. A senhora consegue vir aqui amanhã pra tomar a vacina? A hora que você quiser. Não é que a gente tenha entrado no estudo com o objetivo de tomar a vacina, né? A gente entrou justamente para que haja uma vacina, né? E até porque sem vacina não tem vitória contra o Covid. É praticamente uma obrigação, assim, eu acredito, de um profissional da saúde ter que fazer isso, sabe? Porque, afinal, a gente jurou pela saúde, né? Então, jurou pelo bem-estar. Então, eu não tive dúvidas, assim. Quando teve a oportunidade, fui. Me voluntariei. Tá aí o primeiro momento dos filmes que a gente vai ver aqui. Carlinhos, passando para você falar para a gente desse trecho que você selecionou aí do filme da Sandra Kogut. Só ligar o microfone, Carlos. Eu acho que uma das coisas que tem acontecido com esse cinema da pandemia, que a gente está chamando aqui, é que são filmes que, com muita frequência, tratam da própria pandemia. Né? Claro que a gente já tem outros exemplos, tem até série de humor sobre isso e tal, mas o tema da própria pandemia ainda é muito forte nesse cinema da pandemia. Né? E eu acho bacana que tanto o Me Cuidem-se, que pega um caminho
mais assim de um filme ensaio, como o Bebeto gosta de classificar, e o filme da Sandra, que tem já uma dramaturgia, onde ela acompanha aqueles voluntários. São quantos, Sandra? São 6, né? Que você acompanha? São quantos? 10. São 10, isso. 10. Então, sobre essa dúvida entre se tomou placebo, se não tomou, se era vacina mesmo e tal. Já deu um spoiler, né? Como? Você já escolheu um trecho que dá um spoiler, inclusive, né? É verdade. Puxa vida. Tudo bem. Mas não estamos num filme policial, né, Sandra? Não tem problema. Então, você acabou se antecipando e respondendo um pouco a primeira pergunta que eu ia fazer para você, que era sobre a questão das videocabines, né? Você também deu um spoiler na minha pergunta. Desculpa. Não, isso é evidente que você, ao estar de novo, depois de passar por tantos filmes diferentes, né, você voltar a essa individualização do personagem dentro da sua casa, se filmando, né, sozinha ou relativamente sozinha, porque está ali com o marido, ou com uma família, com o núcleo familiar, tal, me lembrou um pouco o projeto das videocabines, e você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você avançasse talvez um pouquinho mais sobre essa experiência de filmar com pessoas que estão fora do circuito social, né? Fora de uma vida social mais ampla, né? Como é o caso dos seus outros filmes, né? O que isso te trouxe de volta em termos de postura como realizadora em relação às videocabines e o Parabolic People? Tá, não, que bom, a gente está super em sintonia, né? Eu fico feliz de você ter feito essa associação, assim. Várias coisas. Engraçado que quando o filme ficou pronto, uma das personagens falou assim: bom, agora eu quero, tomara que um dia eu te encontre pessoalmente, né? Eu falei, caramba, é mesmo, eu até esqueci que eu nunca encontrei com eles pessoalmente, porque a gente ficou convivendo durante meses, né? 9 meses, até mais, e se falando regularmente, e eu vendo a vida deles, né? As coisas eram pessoais que eram feitas e tal, e isso criou uma intimidade de uma certa maneira, tão real entre a gente, que eu esqueci que a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Eu acho isso muito emblemático do que a gente está falando, mas vamos lá. Eu acho assim, vocês estavam falando sobre suporte, tecnologia, o que mudou, e o Bebeto falou, não vai acabar, nada vai acabar. Eu acho que isso não rejuvenesce a gente, né, Carlinhos? Ainda mais você que lembrou das cabines e tal. Eu tenho a sensação de viver e trabalhar há uns 550 anos, porque a gente já passou por tantas situações diferentes de formato, de tecnologia, e eu acho que ao longo desse tempo todo, o que você vai percebendo é que as coisas vão se complexificando, assim, vão surgindo novas camadas, mas que as coisas não somem, uma coisa não substitui a outra. Assim como eu acho que o cinema não vai sumir, porque tem coisas que você só consegue fazer na sala de cinema e etc. Mas, enfim, voltando ao exemplo do filme, né? Eu acho que, assim, então eu vou falar por mim. Eu não pensei, eu quero falar da pandemia, eu quero fazer um cinema à distância. Eu não pensei nessas coisas. Eu pensei, quando começou a pandemia, eu pensei, caramba, até esses quadradinhos que a gente está falando, tinha no Parabolic People, tem um monte desses quadradinhos. Essa estética, isso aqui, essa tela, que tem no Parabolic People, que é de 30 anos atrás, que era porque eu estava experimentando pela primeira vez com a ideia de uma imagem digital, que dá para fazer isso, que antes não dava, entendeu? Eu sempre acho que me deu vontade eu tive a sensação que a gente estava vivendo um momento parecido com aquele de 30 anos antes, onde estava tendo uma questão ali da mídia, do jeito de usar as ferramentas, que era muito importante, que eu não sabia qual era direito.
E aí eu tive muita curiosidade de saber quem eram esses voluntários quando começaram a anunciar esses testes. Fiquei pensando, gente, quem que está se candidatando? Será que eu me candidataria? Essas pessoas estão com medo. Ninguém sabia nada naquele momento, né? E aí as coisas foram sendo decididas muito assim. Ah, eu não tenho como encontrar eles. Não dá, está todo mundo em quarentena. Então, conversas pelo Zoom. Vocês topam filmar? Aí, imagino que é você ter que aprender a fazer um filme que os outros aqui estão filmando, né? É assim, filmou isso? Não. A pessoa me contava um negócio falando assim, filmou? Ah, esqueci. Falei, não acredito. Assim, então, eu mesma fui aprendendo o que era fazer aquele filme ao fazer o filme. E à medida que o material ia chegando, eu falava, nossa, isso aqui é muito mais legal do que se fosse eu. Porque são eles tomando essas decisões, são eles decidindo o que eles vão mostrar. E no Parabólico, no Videocabines, toda a ideia era essa. Assim. Eu fiz as videocabines porque me irritava demais um negócio que ainda existe até hoje, chamado Povo Fala. As pessoas iam para a rua e ficavam perguntando coisas para as pessoas. A pessoa na rua era pega de surpresa, em geral ficava com uma cara meio de boba, e eu achava aquilo de uma violência, assim, era uma relação de poder completamente unilateral. E naquela época não tinha digital, então a tecnologia era uma via de mão única, não tinha interatividade, não tinha... Então eu pensava, como é que faz para inverter? Se essas pessoas pudessem decidir tudo isso, como é que elas vão se enquadrar, como é que elas vão se filmar, do que elas querem falar? E isso tudo eu vi acontecer nesse processo desse filme, mas não porque eu queria fazer uma experiência assim, porque era o jeito que dava para fazer, e esse jeito que dava para fazer foi trazendo isso tudo, sabe? E eu acho que o legal é isso, é quando você pode fazer essas escolhas, não por questões de produção, não porque você tem um plano de carreira, mas porque aquilo é o que aquele projeto está pedindo, aquele projeto está pedindo isso. Que você entra até meio cegamente nele, sabe? Sem pensar em nada disso. Isso aqui é cinema da pandemia? Não sei. O que é isso? Não sei. Será que tem um filme? Não sei. Durante meses eu pensava, gente, será que isso aqui vai dar um filme? Porque é tão diferente. Se eu tivesse eu filmando, eu faria diferente. E, ao mesmo tempo, teve gente que falou assim, pô, o filme é tão emocionante e em nenhum momento parece que está abusando, que está invadindo. E é claro, porque se fosse eu filmando, certas coisas eu jamais filmaria, que eu falaria, não, eu não posso. Mas são as pessoas fazendo. Então, todas essas camadas de relação e de uso da imagem ficam contidas ali. Não sei, acho que estou falando muito e talvez seja meio abstrato isso. Se fosse você filmando, você não deixaria aquele gato passar na frente da câmera, né? Ah, o gato é tão bonitinho. Quando aparece gato, bicho em live, em entrevista, é tão simpático. Deixa eu fazer uma questão aqui geral para a Sandra, os colegas também, que é o seguinte: talvez seja um pouco a nossa dúvida e o nosso encantamento e nosso espanto diante da internet, do celular, das lives, entrando no cinema assim de sola. Talvez seja um pouco de preconceito, talvez, que nós tenhamos com a internet. É uma dificuldade da gente, talvez, entender um pouco essa linguagem, por ser uma esfinge, por ser uma coisa um pouco estranha, um monstro que a gente não entenda direito. E aí, porque eu estou pensando no seguinte, eu pensei no Hermeto Pascoal, pensei na música, porque tudo para o Hermeto Pascoal é música. É o som do animal, é o som que bate na mesa. Então, tudo... Cinema também tem um pouco isso, quer dizer, tudo é cinema para o cineasta. Tudo que está no ar, quer dizer, tudo que está nos dispositivos eletrônicos, tudo vira linguagem. Então, será que não é, talvez, digamos, um encontro com as nossas próprias limitações diante do espanto de uma nova linguagem? Quer dizer, entender Eu vou deixar a questão assim para você, já estou vendo que você está querendo falar, querida Sandra. Não, porque é o seguinte, aí depois também não quero monopolizar muito, estou falando a beça, mas é assim, eu sonhava em fazer cinema, e na época, quando eu quis fazer cinema, o cinema era um clube fechado, assim, eu não tinha o menor acesso àquilo, e eu, por acaso, descobri o vídeo, que era uma ferramenta que não tinha muita história,
que tudo ainda ia acontecer, que era um pouco como eu, que era uma garota e acessível, e eu mergulhei naquilo ali. Então, eu já entrei nesse mundo do audiovisual um pouco pela janela, assim. As pessoas, por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeo, eu fui fazer vídeo na França, as pessoas faziam vídeo assim, em preto e branco, câmera lenta, usando música clássica, tudo que eles achavam que ia dar um pouco de nobreza, porque aquilo ali era era fajuto, era uma ferramenta menor, era uma tecnologia barata. Então, eu já comecei a mexer com tudo isso, com isso na cabeça, assim, fazendo coisas que eram cheias de interferência, sabe? Que estavam sempre cruzando linguagens, assim, e com muita consciência de que existiam linguagens e ambientes que eram considerados mais nobres e outros menos. Então, quando isso está acontecendo agora com o celular, isso me parece mais uma etapa desse ciclo que eu já vi acontecer em outros momentos, entendeu? Eu me lembro de uma época, no início dos anos 90, onde existiu o debate assim, as novas mídias. Será que o caminho da tecnologia vai ser o que se tornou, que era uma coisa acessível, barata, que todo mundo tem? Ou será que é uma coisa sofisticada, de alta qualidade? E aí tinha essa questão. Eu me lembro que os meus trabalhos eram em lugares assim, onde era tudo caríssimo, e eles liberavam para os artistas que eles queriam ver como é que as pessoas iam usar aquelas máquinas, entendeu? Na França. Enfim, eu acho que isso são ciclos, e cada vez que está acontecendo, parece que aquilo está acontecendo pela primeira vez, entendeu? Mas não está. E é muito interessante você ver isso, porque, claro que tudo isso vai sendo incorporado, porque a gente está falando da vida, e a vida agora é com essas máquinas, e a gente sonha também assim, com esses quadradinhos, e tem lembranças assim, entendeu? Então... Seu som, Conde. O meu som, não, eu falei que a gente sonha literalmente, a gente sonha que está em live, essas coisas todas. Agora, fantástico. Uma coisa que eu preciso destacar aqui... Se o Bebeto ou o Cavi querem completar alguma coisa sobre essa... Claro, mas é claro que eu vou fazer isso, tá? Olha só, me dirigindo aqui na live, o crítico de cinema me dirigindo na live. Eu sou debatedor, tem que dirigir esse negócio, alguém tem que dirigir. Eu vou passar, mas antes, só destacar o seguinte, o pessoal quer saber aonde assistir o filme da Sandra. Tá em que plataforma, Sandra? Globoplay. Globoplay. Maravilha, então, lá, Voluntários 1864. Cavi Bebeto Cavi, a dupla de ataque que faz mais gols no cinema brasileiro. Quem quer comentar primeiro? Quer falar, Bebeto? Que eu gosto de a Sandra falar tão bem que é legal ficar ouvindo ela falando, assim, inspira. Eu tô quietinho aqui. Mas é isso que ela falou mesmo, assim, a gente vai aprendendo fazendo, né? É uma coisa que nova e a gente nunca tem certeza de nada. E eu acho que isso também tem uma coisa boa nisso, né? Nessa possibilidade de você se jogar num processo ou começar um filme que você não sabe se vai acabar num filme e você não sabe que caminho vai tomar ou como é que vai ser o fim desse filme, né? Então acho que esse momento de criação e de incertezas é um pouco angustiante, mas ao mesmo tempo é muito rico, assim, e quem está fazendo também cresce como pensador, como artista, como pessoa. Então, todos esses filmes que a gente está fazendo agora, assim, esses filmes da pandemia, né, e com essas novas tecnologias, acho que tudo isso é aprendizado, né? Eu mesmo, quando eu comecei a fazer minhas lives, eu fazia no celular, meu sinal era ruim, não tinha luz. Agora eu já estou profissional, tenho um computador, tenho uma luz aqui me iluminando e tal. Então, assim, até mesmo essas tecnologias que vão surgindo vão fazer você aprendendo, né? Forçando você a aprender a saber mexer, a mexer no celular, a conversar com o seu editor pelo WhatsApp, fazer um filme pelo WhatsApp, né? Usar o WhatsApp no filme. Então, acho que tudo isso, em vez de a gente lutar contra, né?
E a gente, não, eu gosto de fazer desse jeito, assim. Eu vejo até os próprios realizadores, né? Todos que meio que não aceitaram essas transformações ficaram um pouco estagnados, assim, sabe? Não conseguiram realizar, não conseguiram fazer, ficam com razão reclamando da situação toda difícil que a gente está vivendo, mas acaba que se paralisaram. Enquanto as pessoas que se arriscaram mais ou que se deixaram levar, né, conseguiram fazer mais coisas e experimentar mais coisas. Não que um é melhor que o outro, né, mas eu acho que é só caminhos que cada um escolhe, assim, sabe? E eu acho que nessa pandemia, assim, muitas coisas novas surgiram, estão surgindo o tempo todo, né? A gente trabalhando com uma arte que está ligada à tecnologia, né, também. Então, quando a tecnologia muda, avança ou se desenvolve, também interfere na linguagem e nos filmes. Então, isso tudo é interessante, né? Está sempre em movimento, está vivo, né? É como se fosse um ser vivo, né? Um animal. É. Não sei se eu viajei muito. Vamos lá, vamos ouvir o Bebeto um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa, para mim, foi a experiência mais radical de realização, porque eu tive que, e a gente percebeu isso, a gente tinha consciência, eu tive que me despojar de tudo que eu tinha demorado umas 3 décadas, certos princípios, tanto na captação, quanto na desenho de produção, que eu já falei aqui, quanto na edição, quanto no que é uma boa imagem, no que é uma bela imagem, o que é uma imagem correta. Eu tive que me despojar de tudo isso, porque a gente não fez as únicas imagens. Teve um momento do filme que a gente resolveu entrar também dentro do filme, embora a gente falasse desde o início que queria entrar. E a gente falava assim, essas conversas que a gente está tendo pelo Zap, vamos gravar, vamos guardar, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente não conseguia. Num dado momento, por um motivo que talvez num outro momento eu fale, a gente resolveu entrar dentro do filme, né? Então, quando a gente resolveu entrar dentro do filme, a gente colocou algumas fotos, que eu tiro muita fotografia, e a gente está quarentenado também. Então, a gente vai entrar dentro do filme e a gente pode colocar alguma imagem, porque antes eram todas as imagens feitas por essas pessoas. E a gente tinha 8 personagens, o que foi interessantíssimo e nos levou a esse despojamento, a obrigação desse despojamento, ao esforço para se despojar do que você considerava uma imagem bem feita, de como você faria e como o teu personagem está fazendo, como a Sandra falou, é que um personagem da comunidade de Santa Marta, aqui, da favela de Santa Marta, o Amauri, as primeiras imagens que ele mandou para a gente era uma coisa quase que um globo, uma coisa jornalística. Era ele parando na rua com uma pessoa, um morador de rua, perguntando, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Aparecendo só a voz dele e ele filmando o cara, entrevistando o cara. A Patrícia Emília Maier, que é atriz e bailarina, fez uma coisa performática, toda pautada na respiração. E criou várias situações em que ela só se gravava dentro do banheiro, ela só saiu dentro do banheiro e foi para a sala, estirada no sofá, quando ela pegou Covid. Antes disso, todas as performances dela eram dentro do banheiro. E o único ponto de fuga que tinha era muito interessante, porque era uma coisa importantíssima em qualquer banheiro, o basculante. Então, aparecia a sonoridade do mundo, entrava pelo basculante, o bate-panela, não sei o quê, e ela fazia, a cada gravação, um tipo de performance diferente que falava, que performava essa questão central nisso tudo, que é a nossa respiração ficar afetada. Tinha outra pessoa que se gravava dando um depoimento convencional, uma coisa talking head. Tinha uma outra pessoa que gravava só a casa. Então, tinham várias modalidades de captação daquela situação
de recolhimento privado na sua casa. E a gente, quando começou o filme, a gente não disse grava assim ou assado, nem grava isso ou aquilo. A única exigência que a gente fez, olha, grava e na mesma hora grava com o seu celular e na mesma hora manda para a gente pelo WhatsApp. Para a pessoa não gravar, esquecer e tal, não sei o quê. Então a gente começou, sexta-feira, dia 20 de março, a gente conversou, eu e Cavi. No sábado e domingo, a gente escolheu 8 personagens. Na segunda-feira, 23 de março, os personagens já começaram a mandar imagem. Isso em 2020. Chegou... 2020. 2020. Quando chegou... Vamos mostrar o trecho do filme, Bebeto? Mas só fechando, Carlinhos. Quando chegou dia 27, na sexta-feira, a gente já tinha tanto material que a gente falou assim, vamos fazer um filme processo, em que a gente lança partes e depois a questão do longa-metragem, a gente muda a estrutura narrativa. Então, a gente teve que se despojar a ponto de, no final, quando a gente fez o longa, a gente colocou todos os personagens de coautores do filme. Não só a gente disse, o filme é de vocês também, não sei o quê, como é. Coautores. A gente não chama de participantes, a gente chama de coautores. Essa foi outra experiência totalmente nova, né, que a gente fez para a gente, que eu digo, né? A gente deu a coautoria a eles. Mas aí, quer mostrar, Carlinhos? Mostra. Bem diferente. Assim, claro, acho que tem que mostrar, mas só para explicar, é bem diferente do que eu fiz. Assim. Eu encomendava coisas, eu fiquei analizando as coisas com eles. Acho legal ver que é diferente, Sandra, aí depois... tem melhor ou pior. É porque cada filme é um filme, né? Olha que interessante. Desculpa, Sandra, isso começou assim. No decorrer, a gente foi trocando e sugerindo coisas, e eles foram mudando essa forma que eles tinham de registrar o cotidiano deles. A gente passou a interferir, mas o início foi assim uma liberdade total. Só manda assim que você gravar, manda. Agora, depois, a gente foi entrando e trocando com eles também, entendeu? Houve essa direção à distância também. Deixa eu perguntar aqui para o meu diretor, para onde a gente vai agora? Querido Carlos Alberto. Carlos Alberto Matos é crítico, é jornalista, é escritor. Nunca pensou em fazer um filme, cara? Não, eu faço filmes de viagem. Minhas viagens todas eu filmo, edito, ponho música, faço o diabo a quatro. Mas... Queremos ver. Aliás, Gustavo, eu dou a sugestão de ter uma live só com os filmes de viagem do Carlinhos. Que tem e aí a gente chama os cineastas. Chama umas pessoas assim, chama a Sandra, chama umas pessoas. Analisar. Inaugura o Carlinhos como cineasta também. Eu sei que ele não vai gostar dia como cineasta, né? Ele vai ficar bravo comigo de eu estar sugerindo isso, mas eu sugiro. Vale a pena, porque é uma viagem. Vamos voltar ao leito da live? Ah lá, tá vendo? Ele é diretor, ele é bravo. Antes de voltar ao leito, eu quero trazer o comentário aqui, o Abdias do Nascimento Filho, que deve ser o filho do Abdias do Nascimento, que é uma figura máxima aí da nossa cultura. Ele está dizendo aqui, obrigado, viu? Bida Nascimento. Almodóvar fez com que eu pensasse num cinema latino, não necessariamente americano, mas era Espanha de 1980. Temos que trazer sentimentos reais para a criação cinematográfica, cena, musical. Ele continua dizendo aqui tivemos muita arte escondida também. E segue, não vão ter, nem será o caso, mas O Homem do Sputnik. Acho que ele dá aqui uma referência para a gente. Ele diz, não sou cineasta, sou músico, às vezes ator. Obrigado, Abdias, querido. Honra te receber aqui. Aliás, o público aqui é sempre muito carinhoso, muito bacana, muito qualificado. E vamos, então, para um trecho do filme do Cavi, da dupla Bebeto e Romário, quer dizer, Bebeto e Cavi. Vamos lá. Colocando, então. Cavi, sobre os personagens ainda, né? O entre e sai de personagem. Você já reparou que esse cara do Santa Marta, não sei nem o nome dele, da higienização, que foi
a Mauri foi lá, filmou o cara, mas o cara tá virando personagem, né? Tão importante quanto a Mauri, né? É engraçado isso, né? A gente não tem controle, não é a gente que define quem vira personagem ou não, né? Quem é personagem ou não, né? Dá uma olhada lá. Sim, sim, com certeza. Esse Thiago, né? Eu acho que é Thiago. É incrível ele, o jeito que ele fala, né? Essa coisa dele, do protesto dele contra a prefeitura, contra as más condições lá das favelas, o tratamento que o governo dá para as favelas. Eu acho ele super legal, assim, apesar da gente não estar trabalhando direto com ele, mas o Amaury está fazendo a ponte e está dando super certo. Eu acho que chegou um momento que as reflexões, os sintomas e todas as coisas que nos afligem começam a ficar cada vez mais introspectivas, assim. E a gente fica nessa de desfigurar e remodelar a nossa identidade a cada momento e a cada segundo, como um quebra-cabeça, assim, desmontando tudo que a gente é, porque a gente está longe das pessoas que constroem, né, toda essa história. Tipo, eu tô longe dos meus amigos, dos meus pares de produção artística e visual, no meu trabalho de arte, nas outras experimentações que eu faço. E preso comigo, talvez, em interesses que não estão sendo divididos à altura de um contato físico. Então, eu fico preso nesse quadrado que eu construo em volta dessa minha autoimagem e revisitando um passado muito curioso, né? Minha avó abriu um armário que estava cheio de cupim, e a gente teve que tirar algumas coisas de dentro e acabei encontrando várias caixas com brinquedos meus, assim, da minha infância. E eu pude ter acesso, né, a esse momento, que o bizarro que eu trago no meu trabalho vem desses pequenos brinquedos que o meu pai me dava e minha mãe nos meus aniversários de Halloween. E você vai vendo que talvez, por mais que as trocas sejam muito importantes, o seu trabalho é sempre sobre você, assim. Só dando uma perspectiva do vírus aqui no Santa Marta, né? E como ele tem agido aqui. Eu acho que o Santa Marta tem sido uma favela muito diferenciada nessa questão, que os próprios moradores têm feito muitas campanhas, tanto de sanitização da favela, quanto de arrecadação de material de higiene e de alimentação básica, coisas que deveriam ser feitas pelo poder público, né? Esse é o trecho do Me Cuidem-se. E eu, como linguista, quero dizer que estou apaixonado pelo título desse filme. Carlinhos, querido, você que vai fazer o questionamento aí. E dizer para as pessoas que esse é um longa-metragem, é um trecho do longa-metragem, né? Esse filme foi construído como um processo, como o Bebeto já explicou, através de 5 etapas, foram 5 curtas, entre curtas e médias metragens. Quantas? Peraí, tem que ligar o microfone. 6. Foram 6 etapas e depois eles reeditaram isso no longa-metragem, esse trecho que vocês viram do longa-metragem. E eu queria perguntar ao Cavi o seguinte, porque esse filme, diferentemente do filme da Sandra, ele não tinha um arco dramatúrgico, ele não tinha um processo a seguir, que era o encaminhamento daqueles voluntários até o dia da vacina e a busca do resultado. Esse filme era solto, era aberto para as pessoas se filmarem no que elas quisessem. Mas eu queria saber do Cavi que tipo de orientação vocês davam para eles. Eu sei que o Bebeto já falou um pouco que foram mínimas, mas depois essas orientações foram crescendo um pouco mais, no sentido de manter o ânimo dessas pessoas filmando, né? Manter um certo compromisso delas filmarem, não desanimarem, não esquecerem, não desistirem. Como é que era essa relação? Como é que vocês se relacionavam com eles para manter esse fluxo? Então, a gente tinha várias estratégias, né? Uma das estratégias, inclusive, foi lançar os filmes logo, assim, né? A cada 15 dias a gente lançava um filme. Era uma forma também de filmar e exibir, e já ouvir uma crítica, já ouvir uma opinião, já, e eles se verem
que é uma coisa também interessante nesse momento de pandemia, essa velocidade, né? O cinema é uma coisa longa, né? Você faz um filme, começa a fazer um filme 2 anos depois você vai exibir o filme que você fez. Nesse caso, a gente conseguia filmar e 10 dias depois a gente já lançava o filme, já tinha crítica, já tinha um feedback do público, os personagens ouviam o que as pessoas falavam, isso até influenciava eles nos próximos filmes que eles faziam. Então, esse processo cinematográfico e de possibilidade de lançar, que a tecnologia permitia a gente de lançar logo, também acho que isso, de uma certa forma, empurrava eles a seguir fazendo, assim. Mas, fora isso, a gente também aproveitava os acontecimentos históricos, né, do Brasil, né? Um depoimento bomba do governo, um artista muito conhecido que morre, tudo isso eram ganchos para a gente provocar eles a reagirem, né? E se filmarem e a gente poder ver o que eles achavam daquilo que estava acontecendo, o que eles sentiam com aquilo que estava acontecendo. Então, é interessante que a gente conseguia, de uma certa forma, linkar o filme com o Brasil, né? Com o que estava acontecendo naquele momento, assim, né? E a gente não sabia, e nosso plano era filmar até acabar a pandemia, né? A gente não sabia quando isso ia acontecer, e a gente falou, não, vamos até o final do filme é quando acabar a pandemia. Acabou que a gente teve que encontrar um outro fim, porque a pandemia não acabou, a gente estaria até agora filmando ainda, e provavelmente os personagens teriam já desistido, já e não teriam continuado a filmar. Mas de vez em quando também eu ligava para eles, eu falava assim, o que você acha? Pô, amanhã está terminando o segundo vídeo, vocês não querem mandar um videozinho? Não tem nada novo aí que vocês fizeram? Eu ficava meio que provocando os personagens, eu e o Bebeto, né, para fazer. Eu acho que a nossa direção era essa, assim, durante o processo de filmagem, né? Era estimular eles a se filmarem, né? E mostrar que às vezes eles falavam assim, não aconteceu nada diferente na minha vida nessas últimas 2 semanas, não tenho nada para filmar. Eu falei, não, mas filma, que sempre tem alguma coisa interessante, por mais que você não ache que seja para você, mas para a gente entendeu? Então teve esses altos e baixos, né? Alguns personagens às vezes ficavam muito tempo sem filmar, de repente voltavam a filmar, outros filmavam direto. Foi interessante também na escolha dos personagens, cada um tinha uma característica, mas a gente sempre estava tentando estimular eles de alguma forma, assim. Quer complementar, Bebeto? O Bebeto tem que acionar o microfone aqui, deixa eu acionar para ele. Eu queria dizer também o seguinte, se a Sandra quiser fazer uma questão, acho que seria muito bacana para a gente ter essa interação aqui. Bebeto, você quer comentar? Eu fiquei muito curioso, acrescentando aí a pergunta do Carlos e do Cavi, aquela primeira cena que vocês colocam ali os áudios, né, de vocês, sobreposto ali aquela sobreposição de imagens. E fala um pouquinho dessa ideia para a gente, Bebeto. Isso daí, como eu já falei rapidamente, a gente sempre falava em entrar dentro do filme, né? Mas nos primeiros 6 meses a gente não entrou. Uma das coisas que eu acho interessante que aconteceu é que isso todo documentário, o diretor e os personagens sociais, que nem sempre são atores, ou quase nunca são atores, alguns filmes usam isso, né? Essa dubiedade até, faz um esforço de se constituir, se configurar enquanto personagem, né? Então, as pessoas sociais se tornam personagens do filme. Só que depois de 6 meses, um tempo tão extenso assim, das pessoas se filmando, elas começaram a se acomodar nos personagens, nas personas que elas tinham criados, né? E eu e o Cavi comentamos assim um com o outro que está na hora de a gente fazer com que essas pessoas voltem a ser pessoas, se mostrem como pessoas, e não como personagem que estão mandando menos material, estão mandando coisa muito parecida, sem pegada, né? Então, aí a gente teve a ideia de fazer com elas reuniões pelo Zoom, em que a gente ia discutir o filme e isso faria parte da dramaturgia do filme. Então, esse tipo de coisa, a gente começou a pensar, a entrada da gente, inclusive o Carlinhos não colocou o início, eu começo, oi, Cavi, não sei o quê, com aquela coisinha como se a gente fosse uma conversa pelo WhatsApp. Isso, a gente, em setembro,
resolveu entrar dentro do filme, fomos em todas as nossas conversas do WhatsApp, buscamos coisas, e, inclusive, teve um momento que o Cavinho chegou para mim e perguntou: Bebeto, eu estou achando bacana e tal, tem coisa aí, mas você não acha que a gente podia inventar umas conversas? Aí eu falei: Cavinho, eu acho que se for para potencializar a dramaturgia do filme, a construção dramatúrgica do filme, não tem o menor problema. O que é ficção e o que é documentário? O que é realidade? Kiarostami fez isso direto, né? Por que não? Aí volta aquele papo que nós falamos, né? Nada dessa novidade toda é uma novidade, foi feito pela primeira vez agora. A questão é a articulação desses elementos, é a radicalidade desses elementos. Isso foi a primeira vez, ao menos, que eu fiz, e arrisco dizer o Cavi também, entendeu? Então, a gente... Desculpa. Só concluindo. A gente entrou dentro do filme, eu acho que uma das coisas... Eu adorei o filme da Sandra, adorei, e eu percebo que a entrada dela dentro do filme também é desde o início, praticamente, mas é uma entrada distinta, que a gente, ao entrar, a gente, em vez de estimular... o filme da Sandra começa com a sua voz off, né, Sandra, contextualizando a pandemia. E depois você entra com a sua estética Zoom, as conversas, coisas que nós fizemos lá na frente no nosso filme também. Agora, a nossa entrada, Sandra, não sei se você viu o filme, foi uma entrada muito mais para revelar o nosso processo, as nossas dificuldades frente a uma direção à distância, as decisões que a gente teve que tomar com as desistências de alguns personagens. Teve personagem que desistiu, mas falou assim: não, mas o que eu já mandei pode usar. Teve personagem que desistiu, disse: não quero que vocês usem nada, e a gente respeitou. Quando isso aconteceu, a gente foi obrigado a estruturar criar uma outra estrutura narrativa em que a gente entrava dentro do filme e revelava essas coisas, esses reveses. Acabou que, ao fazer isso que o Bebeto falou, a gente não só estava fazendo um filme sobre a pandemia, mas também estava fazendo um filme de como fazer um filme na pandemia, sabe? É isso também, de falar do cinema também, né? De como consegue fazer, como é que a gente dá nós cineastas conseguimos continuar filmando sem se encontrar, sem aglomerar. Então, acho que acaba que o nosso filme, quando a gente muda de episódios para longa, né? Que foi um segundo momento que a gente resolveu remontar e transformar num longa, em vez de episódios, a gente percebe que o nosso filme também tinha essa possibilidade de também mostrar dois cineastas tentando filmar durante a pandemia. Como fazer isso, né? Isso eu acho que foi legal. Só mais uma coisinha, é que a gente chegou ao ponto de, e isso está dentro do filme, a gente fez questão de conversar separadamente com cada um dos personagens. Teve gente que dizia: não, junta todo mundo. Eu falei: não, é separadamente. Eu quero resgatar a pessoa que há em cada uma dessas personas que elas criaram para si próprias e para o filme. A gente chegou a ponto de discutir uma questão que é fundamental em documentário e que e que poucos filmes trazem para dentro, que é a relação entre o diretor e o personagem. Então, eu cheguei e perguntei para todos, né? Vem cá, você se considera um personagem? E dois deles respondem assim: esse negócio de personagem é papo de vocês, que são diretores. Eu não me considero, eu estava filmando as coisas que eu estou vivendo, vocês é que me chamam de personagem, eu não sou personagem, não, entendeu? Autor, né? Personagem. Aliás, eu acho que eu sou coautor e tal. Foi muito interessante a gente ouvir e colocar na mesa e colocar dentro do filme essa relação que é cheia de arestas, mas muitas vezes isso aí me lembra dissimulada. O Bebeto, isso aí me lembra o conceito de polifonia em Dostoiévski, que é fantástico, que foi descoberto ali pelo ensaísta russo Bakhtin, né? Que a personagem do livro toma tal força e tal dimensão que ela passa a ser a escritora do livro e coautora. Notadamente, Crime e Castigo. Por isso que a gente colocou como coautores. E tem mais, tem uma outra questão, vou dar um spoiler, que eu não vejo problema de dar um spoiler.
A gente perguntou assim, está na hora do filme terminar? Aí tem uma menina, personagem maravilhosa, que trabalhava na linha de frente, que pegou Covid, é atriz e bailarina, chegou e pensou assim, falou assim, olha, eu não tenho como responder não, eu sinto muito, mas isso vocês têm que decidir, se está na hora de terminar ou não. E quero dizer mais, acho que vocês estão num rabo de foguete, aí pimba, o filme termina, entendeu? Olha que spoiler que ele deu. Não tem problema. Ô, Bebeto, onde que está o seu filme, que agora todo mundo já sabe? Pois onde é. que está? Com Cavi. Não, está no Vime, está no Vime. Brincadeira. Ele passou, o filme estreou no Festival Estação Virtual, que já aconteceu. E agora está no Vimeo, ele participou também da mostra o Festival 24 anos da Cavi. Ele participou desses 2 festivais, né, Cavi? Mas quem quiser ver agora, como é que faz? Vai no Vimeo. O Carlinhos, que é esperto aí, ele pode botar o link aí nos comentários. Pode. Eu acho que a Sandra... Sandra quer falar, querida? Fala. Eu acho que a Fala Sandra pra tem gente, que que a gente falar adora agora. te ouvir aqui. Sandra tem que falar agora. Tem que falar. Então, eu fui acumulando várias coisas para falar, vou tentar objetivar. Bom, primeiro, eu, na época que eu cheguei a falar com o Cavi, que eu queria falar do filme, né? Tentei falar do filme no Estúdio I, acabou que não entrou, mas cheguei a ver uns trechos, né? O Cavi me mandou. Olhando agora, é super fascinante, porque estava no auge da quarentena, né? E aí você tem muito a sensação quase espacial, assim, olha o que está acontecendo em tal lugar, olha o que está acontecendo em tal lugar, todo mundo em casa, sem ter acesso, sem poder ver. Então, acho que também funcionou muito, quase como uma instalação, assim, como uma maneira de você estabelecer, mudar a relação de distância e proximidade com o espaço, assim. Tem um pouco essa impressão também do filme de vocês. Eu queria falar umas outras coisas que são assim. Por exemplo, para mim, eu queria muito falar do que a gente estava vivendo no Brasil, mas eu queria ter um recorte, assim, eu queria falar através de certas pessoas, dentro de uma certa situação. Eu achei que os voluntários da vacina eram assim. Para a gente comentar. Está entrando um áudio, né? Gravar nossa conversa, que nem a gente tinha pensado, né? Gustavo, entrou alguma coisa aí. Deixa eu mutar todos os microfones aqui. Pode continuar, Sandra. Acho que foi alguém vazou alguma coisa em algum lugar. Algum áudio. E eu penso muito sempre, acho que está em outros filmes meus, o Três Verões também é um pouco isso, assim, o que acontece com o cidadão comum quando grandes decisões estão sendo tomadas, governos estão fazendo absurdos, como é que isso se reflete na vida do cidadão comum, sabe? Da pessoa que não tem esse poder. E eu queria muito que o filme fosse assim, que eu pudesse olhar para esse momento do Brasil com os olhos de pessoas que estavam nesse lugar. E aí o fato desses voluntários serem tão diferentes, porque você fala assim, quem são esses voluntários? Eles foram heróis anônimos, né? A gente está tomando vacina graças a eles. Eles eram muito diferentes. Eu acho que a gente viveu situações bem parecidas, assim, ouvindo vocês. Também comecei assim com uns 40 personagens, as pessoas vão saindo pelo caminho, é difícil manter aquele ritmo, enfim, acontece de tudo. Tem gente que não entra no filme não porque não era legal, é sensacional, mas porque um filme é um todo, e aí às vezes não entra uma coisa muito legal, mas porque não faz um todo, enfim, aquilo tudo que a gente sabe. Agora, eu também queria falar mais uma coisa. Então, assim, é um pouco como a gente passou esses meses desse absurdo que a gente vem vivendo no Brasil, acompanhando as notícias. Mas quem eram as pessoas que estavam acompanhando essas notícias? Como é que essas notícias ecoavam na vida dessas pessoas? Enquanto isso tudo está acontecendo, a vida continua. Continua como? Então, eu queria falar disso, mas eu acho sempre que você tem que ter um recorte, assim, você tem que ter uma porta de entrada. E eu achei que essa porta de entrada dos voluntários era uma porta maravilhosa, porque eram pessoas muito diferentes e que elas tinham isso em comum.
que elas tinham escolhido esse lado, que elas estavam do lado certo da história. Então, como é que elas estavam olhando para isso? Enfim, e eu botei essa introdução no começo do filme porque eu acho que hoje isso tudo parece muito evidente, mas daqui a uns anos, quando a gente for contar, caramba, olha o que o Bolsonaro falou, olha o que o governo fez, olha... Ninguém vai nem lembrar e não vai acreditar. Então, precisava colocar muito claro em que contexto isso tinha acontecido. E eu achava muito, né? Estou falando no passado, mas é presente, acho muito importante registrar esse momento de absoluta exceção. Então, enquanto tem gente arriscando a vida num teste de vacina, tem um governo dizendo que não vai comprar vacina. E é muito importante registrar isso. Agora, sobre a autoria, é uma discussão que eu vivo desde a época das videocabines. Eu tenho uma opinião assim, bem, talvez um pouco diferente, assim, mas bem clara sobre isso, que é o seguinte: eu acho que quando se assina um filme, você não faz isso por vaidade. É quase o contrário, é quase um ato de modéstia. Você está dizendo assim, eu, fulano de tal, em tal momento, sobre isso, vi assim e fiz assim. É um ato de responsabilidade. Eu acho que, no final, quem botou todas aquelas pessoas para gravar, quem fez aquilo ser articulado, quem conduziu, quem foi abrindo essa porta, fechando essa e tal, tem que assumir essa responsabilidade para o bem e para o mal. E eu acho que assinar é isso. Então, esse negócio de coautoria, eu não acho que é uma falsa, seria uma falsa coautoria, porque quando você faz um filme tem muitas camadas de olhares, mas quem assina é um lugar um pouco solitário, onde você é a única pessoa que está vendo tudo aquilo e está articulando tudo aquilo. É um lugar difícil, é um lugar pesado, assim, mas é um lugar que pede uma certa responsabilidade. Então, tudo isso para dizer assim, que eu acho que você faz um filme com parcerias, mas tem uma hora ali no final que alguém tem que assumir aquela responsabilidade. Eu acho que assinar é só isso. Não é vaidade, não é nada. E também é reconhecer que é apenas um olhar, que ele não tem nada de absoluto, sabe? Que outra pessoa do seu lado vai ver de outro jeito. Sandra, eu concordo totalmente com você, e a gente assina o filme. A direção, os 2 primeiros créditos... Não, é porque vocês estavam falando desse negócio. Não, a direção é nossa, e eu concordo plenamente com você que é um gesto de coragem e de humildade, antes de ser um gesto de vaidade. Por isso que a gente de diz responsabilidade. Que de responsabilidade. Não, eu concordo, mas talvez não tenha ficado claro quando eu falei, não é direção Bebeto, Cavi e todo... Não, direção, primeiro crédito que aparece numa página é Bebeto e Cavi. Aí depois a gente colocou assim, coautores pelo nível, e a gente não fizemos nenhuma única imagem, e mais do que isso, a gente conversou com eles, nessa parte final que eu estava falando, e dizia, o Bebeto não pedia para eu fazer nada, por isso que eu me considero coautor. Não é verdade, eu pedia, mas o cara falou isso e eu botei, entendeu? Então eles se sentiam coautores mesmo. Eu acho que nesse caso... É o primeiro filme que eu faço e coloco com o autor alguém, no caso, esses personagens. Eu vou até fazer um comentário cômico. Mas o diretor eu nunca vi. Se o Bolsonaro processar vocês, botar na Lei de Segurança Nacional, né? Que caiu agora, né? Agora precisa ser aprovada no Senado. Mas assim, falar assim, não, esse filme não pode e tal... Vamos intimar, você fala, não, o filme não é meu, o filme é dele aqui, ó. Esses 8 aqui que fizeram o filme, a gente não tem essa, o filme é nosso. A gente só montou e dirigiu. A gente só montou e dirigiu. Vem cá. Ô, Carlinhos, peraí, que tem comentário, tem um comentário muito simpático aqui. Deixa eu trazer aqui, a Catherine Sanches está dizendo, adorávamos essa lista com vídeos de viagem do Carlinhos, voto a favor. Quer dizer, vai acontecer a live. Da Universidade de Wisconsin, está nos assistindo dos Estados Unidos.
Está nos assistindo nos Estados Unidos. Tem gente que assiste aqui da Nova Zelândia. Também é outra coisa fantástica da internet, que na televisão não tinha. As pessoas assistem qualquer lugar do mundo, até em Marte, né? Se tiver alguém lá. Vou trazer mais uns comentários aqui, ó. Clara Arts, que também é cineasta, está aqui, viu? Maravilha. Super beijo para Clara. O Carlos dizendo, os filmes de viagem do Carlinhos são maravilhosos. Carlinhos, Para que a gente está falando dos nossos? Vamos falar dos filmes do Carlinhos. Já está decidido a próxima live, o tema da próxima live. Filmes de viagem do Carlinhos. Último comentário aqui. Exige. Rita Luiza Conde tem um documentário, Abraskem passou por aqui, Catástrofe de Maceió, de Carlos Pronzato. Fica a dica aqui pra gente. E agora, meu diretor, querido Carlos Alberto Matos, vamos para mais um trecho, para mais um filme da dupla Bebeto e Cavi, Cavi e Bebeto? Ou você quer fazer um comentário antes? Eu queria ainda fazer um comentáriozinho, queria puxar um pouquinho o seguinte, porque no filme da Sandra tem esse contraste bem nítido entre a boa vontade, o altruísmo dos personagens, dos voluntários, e contra o negacionismo cafajeste do governo federal, né? Que retardou enquanto pôde o combate à pandemia, etc. Né? Eu queria saber de vocês, assim, até que ponto... E no filme do Me Cuide-se também tem várias manifestações políticas, tem gente fazendo panelaço, tem gente ouvindo panelaço, tem as manifestações do Bolsonaro na televisão. Então, eu queria saber como é que era a entrada da política nesses filmes. Né? Isso era estimulado por vocês de alguma maneira? Em algum momento, algum de vocês estimulou, ou pediu isso, ou puxou isso, ou sugeriu isso, ou isso vinha espontaneamente das pessoas? Não sei se dá para responder. Só vou pedir agora na resposta, que é para os três, para a gente fazer mais brevemente, porque a gente já está estourando o tempo. Vamos lá. Pode ser. Quem começa? Cavi, vamos lá. Pode ser? Não, então, como a gente deu liberdade para cada um fazer o que quisesse, foi vindo... porque eu acho que eram momentos, assim, muito provocativos, né? Incomodavam muito. Acho que eram esses momentos que faziam as pessoas quererem fazer vídeos e se expressar. Então, a gente... Foi uma coisa natural, assim. Quase todos os vídeos que vinham das pessoas, dos personagens, vinham sempre como resposta de uma morte, ou de mais mortes, de 100 mil mortes, ou de um pronunciamento, entendeu? Então, a gente... não foi nenhuma coisa que a gente pediu, né? Foi acontecendo mesmo, assim, eu acho. Concorda, Bebeto? Concordo, mas a partir de um certo momento, Cavi, não sei se você concorda, a gente percebeu que esse era um ponto de fuga para a gente sair do privado e ir para o macro, para o público, né? E aí a gente teve alguns momentos que eu me lembro de eu ter ligado para a pessoa, hoje o Bolsonaro vai falar na televisão e tal. Mas inicialmente foi totalmente espontâneo. Depois a gente percebeu que isso dava uma camada macro da nossa realidade que era importante a gente articular com aquela vida privada toda sendo exposta ali. Acho que tem um pouco também assim, quer dizer, claro que o que estava acontecendo era tão gigante que, por exemplo, no filme a gente vê uma personagem batendo panela, tem uma outra, tem uma carreata contra o Bolsonaro, enfim, isso era presente em todas as conversas, porque a gente estava no olho do furacão, estava falando de um assunto que era muito central e que estava tendo muita consequência na vida de todo mundo. Então, tem uma parte disso que era também totalmente orgânica, assim, vinha naturalmente no material deles, no registro, fazia parte do dia a dia deles, né? Tinha uma parte que a gente sempre, quando acontecia alguma coisa, procurava eles, vem cá, olha só, tá vendo isso aqui, tá acontecendo. Às vezes, tinha gente, principalmente que era da área de saúde, eles trabalhavam tanto, estavam tão ocupados que às vezes eles descobriam pela gente, assim, o que aconteceu isso, sabe? Eles não estavam nem vendo as notícias necessariamente com a rapidez que a gente estava. Mas, claro que tem personagens que são mais abertamente contra o governo, tem outros que são menos abertamente contra, mas que são igualmente contra, e as conversas foram também, porque você vai construindo uma relação com os personagens,
Isso se dá através do tempo, tem a ver com o que está acontecendo, então, naturalmente, você vai cada vez mais falando disso, né? E isso vai fazendo parte, acho que é tudo junto, muito orgânico, assim. Mas eu pedia, às vezes, umas coisas. Por exemplo, eu pedia para eles, como eu estava muito interessada em fazer quase como se você virar ao contrário a televisão, o que acontece se a televisão olhar para o seu público? Não que eu estivesse fazendo televisão, mas se a notícia olhar para quem está ouvindo a notícia, né? O que acontece com o cidadão comum que está ouvindo aquela notícia? Como é que aquilo é na vida dele? Então, eu pedia para eles se registrarem vendo televisão, quando dava, entendeu? Pedia algumas coisas que acabaram, até algumas deram certo e estão no filme. Então, você vai pedindo umas coisas, mas aquilo também funciona quando aquilo tem a ver com a vida da pessoa, quando o momento permite. É realmente uma construção assim de muitas pecinhas, né, que você vai juntando. Enfim, é isso. Eu me perguntei a um certo momento assim, será que a gente será que seria possível ter algum personagem que fosse pró-governo? Mas era impossível, porque ninguém que fosse pró-governo estaria fazendo aquilo. Então, que já diz muito, né? Deixa eu só pedir para vocês o seguinte: o papo é tão bom, tão gostoso, que passou 1h30 de live, ninguém percebeu que passou tudo isso. E tem um filme agora na TVT que está começando agora, que é o filme da Maria Maia. Então eu vou pedir para a gente não passar esse último trecho, Carlos, e para a gente fazer aqui uma amarração final, todo mundo dá a sua consideração final. Estamos ao vivo, 21h31, e aí passo para você, para gente, porque muito, muito bacana. Essa é o tipo da live que a gente sai renovado, né? Enfim, de tudo que foi dito, das brincadeiras, das coisas sérias e das possibilidades, né? Eu me lembrei muito, quando vocês estavam falando, porque eu faço muita live. Já há 4 anos, antes de ser uma coisa assim ostensiva na vida de todo mundo, eu já fazia muita live. E muitas vezes eu fiz uma seleção de vídeos pré-gravados para colocar. Quando eu entrevistei o Lula, acho que tinha uns 10 vídeos que eu pedi para o Celso Amorim, para diplomatas, e eu tinha que organizar tudo isso meio que na solidão também, para fazer a live funcionar. Radu Nassar, mesma coisa. Tem algumas entrevistas do Prerrogativas, né, que eu faço todo sábado. Hoje a gente teve uma também. Então acho que de uma certa maneira os comunicadores que foram para esse regime de produzir lives também entraram um pouco nesse circuito da organização narrativa que participa do Faber cinematográfico. Então eu estou super empolgado aqui também, porque a gente se sente um pouco mais, enfim, impetuoso também para buscar novos formatos. Carlos, passo para você. Não, só para encerrar a conversa, tem muitos modelos de cinema que estão sendo testados, né? Um deles é o filme live que o Cavi e o Bebeto fizeram 2 edições do filme live que também podem ser encontrados na internet, né? Chama-se Inspira, né? Quais são os títulos dos filmes, Cavi e Bebeto, vocês lembram? Se a pessoa quiser pesquisar. A Esperança Equilibrista. A Esperança Equilibrista. E o outro, eu nem me lembro mais, gente, foi no ano passado, desculpa. É muita coisa, né? É da mesma produtora, da Inspirarte, do Carlos Neto. Um teve como base territorial aqui a Maré, a comunidade da Maré, e outro teve como base territorial Paraisópolis, que é outra comunidade gigante em São Paulo, né? E me inspirava... O segundo era o Inspira Quem Jamais Te Esqueceria, baseado naquela música do Caetano Terra. Era uma temática meio ecológica. Enquanto o primeiro era baseado na música do João Bosco, Esperança Equilibrista. Tinha acabado de morrer, uma homenagem. Esses eram... Aldir Blanc, o João Bosco está vivo. Não mata o João, coitado. Não, Aldir Blanc, né? Aldir Blanc. O modelo da Filme Live era que intercalava cenas pré-gravadas com cenas ao vivo, e isso ia compondo um longa-metragem, com entradas e saídas do ao vivo. Tinha um roteiro de documentário, né, cara? Tinha um roteiro de documentário
com algumas entradas ao vivo previstas. Isso foi exibido de um estúdio de som, então o cara ia lá, aí quando chegava ele cortava e ia para casa de alguém. A vantagem disso é que um mês depois você pode marcar uma outra exibição e mudar as intervenções online e virar outro filme. Né? E isso é só para lembrar assim, que o cinema, desde que ele nasceu incorporando outras artes. Ele é uma arte antropofágica, devoradora por natureza. Ele nasceu devorando o teatro, a música, a pintura, a literatura, e ele continua, não vai morrer, porque ele incorporou a televisão, incorporou publicidade, né, agora está incorporando a internet também, e vai continuar incorporando isso aqui que a gente está fazendo, e vai ter cinema para o resto da vida. Né? Então, eu acho que essa natureza incorporadora do cinema, ela garante sua sobrevivência. Eu quero até aproveitar, antes de passar para os convidados fecharem, a gente precisa discutir, precisa debater isso, acho que de maneira periódica. O papo foi tão gostoso, esse time aqui é tão maravilhoso, a gente se encontrar com mais frequência para falar, por exemplo, do que vai acontecer. Quer dizer, muito se discutiu que o cinema estaria ameaçado com a questão do streaming. Então a gente pode discutir isso também aqui, num outro programa. O que você acha? O que vocês acham disso? Quanto você paga para a gente? Eu vou falar... Aí já virou um contrato, tem que ter. Carlinhos. Tá certo, esse é o Carlinhos, não é mole não, Carlinhos. Ai. Vamos lá então para as despedidas aí de vocês. Acho que Sandra poderia abrir essa sessão final. Querida Sandra, obrigado, viu? Uma honra muito grande receber você, receber aqui para a gente falar, para a gente mostrar um pouquinho do teu cinema, da tua arte. Muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos fazer uma live Sandra sobre a obra dela toda. Vamos fazer uma live. Isso, especial também, claro. Eu acho que é um instrumento que está aí. A gente se encontra, né? É como se fosse um bate-papo. Bom, eu também agradeço, foi um prazer. É bom assim também quando acaba que a gente está com a sensação de não falamos disso, vamos falar daquilo, né? É o melhor jeito, porque mostra que foi bom. E é um assunto riquíssimo, é isso mesmo, isso que o Carlinhos acabou de falar, pois já dá uma live inteira, porque a gente se acostumou a chamar cinema um caminho que o cinema teve, que é esse cinema narrativo, de você entrar numa sala, aquilo contar uma história durante 2 horas. Mas cinema é milhões de outras coisas também. Eram filminhos que eram em feiras e objetos, enfim, é tudo muito rico, tem muitas possibilidades e a gente está vivendo um momento onde essas possibilidades estão claramente se multiplicando. Então, é muito legal, foi muito bom estar aqui, ouvir, falar, trocar com vocês e vou estar feliz de participar de novo, vai ser um prazer. Obrigada. Muito bom, obrigado, querida Sandra. Bebeto? Muito obrigado para todo mundo que participou, para você, Gustavo, você, Carlinhos. Uma alegria, Sandra, a gente estar junto aqui, trocando ideias sobre filmes que guardam tantas diferenças e tantas semelhanças. Né? Eu adorei seu filme. E também estou disponível para sempre participar desse papo, que apesar de ser através de uma tela, eu sinto como se tivesse tomado um chopp com vocês. Só um, porque eu bebo pouco. Né? Um café. Café eu teria tomado uns 3, agora chopp eu teria tomado 1, mas o meu sentimento de afetuosidade é enorme, como se fosse um encontro presencial. Valeu, muito obrigado. A todos. Valeu, Bebeto. Cavi. Opa, tá tocando sinal já para acabar. Foi comigo aqui, meu Deus do céu. Não, eu só agradecer, sempre é bom ouvir Carlinhos, Bebeto, a Sandra também é ótima, você também, Conde, acompanha algumas lives suas, é uma honra estar participando e sempre que tiver espaço, conte comigo aí para as outras. Obrigado, gente. Carlos Alberto Matos, muito obrigado. Você teve essa ideia fantástica de fazer esse papo aqui. Agradeço a todo mundo que acompanhou.
esse evento, essa live. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, Bolsonaro. Tchau, Cavi. Fora Bolsonaro. Por favor. Esse é o Carlinhos.